A alavancagem é como roleta russa. 99% do tempo isso funciona, mas 83,3% ou 99% não é o suficiente. Por quê? Porque tem uma chance de você ter o risco da perda. Essa é uma frase do Warren Buffett. E no vídeo de hoje eu vou explicar por que com essa frase ele está te orientando, mas não é o que ele faz na prática. É uma espécie do faz o que eu digo, não faz o que eu faço. E eu vou te explicar no vídeo de hoje um aspecto mais técnico de como o Warren Buffett consegue ter uma performance acima da média, mostrando artigos acadêmicos e estudos. Então se prepara, porque com certeza vai ser um vídeo muito aprofundado e você nunca viu nada desse tipo sobre o assunto. Então já deixa a tua curtida e bora pro vídeo. No ano de 1984, um acadêmico chamado Michael Jensen falou para o Buffett que ele era sortudo, ou seja, todo o sucesso da carreira dele se devia à sorte, como se ele fosse uma anomalia. Por quê? Porque em todos os casos o mercado seria eficiente. O que a gente está falando com isso? Que o mercado financeiro, a bolsa de valores, já tem agentes suficientemente capazes para determinar o preço das ações e tudo mais de forma justa. Então, isso não produziria nenhum tipo de oportunidade. Então, o Buffett seria justamente uma anomalia, porque ele conseguiu encontrar oportunidades de preço no meio desse mercado eficiente. Para ele, o Buffett é como se você pegasse uma moeda, falasse cara ou coroa e sempre caísse cara, mas no caso do Buffett, ele era a anomalia de cair sempre coroa. Então, essa dinâmica foi apresentada pelo acadêmico e, cara, o Buffett fez uma carta de resposta, e é ela que a gente vai olhar junto no computador e a gente vai olhar alguns outros artigos para chegar na conclusão final. Antes da gente começar a ir lá para a tela, você tem que entender a primeira teoria dos mercados eficientes, principalmente proposta defendida pelo Eugene Fama, Harry Markowitz e outros acadêmicos, que por meio de um modelo chamado CAPM, ou seja, Capital Asset Pricing Model, que traduzido livremente seria um modelo de precificação dos ativos, te daria qual seria o retorno que aquele ativo vai dar. E para esses acadêmicos, o retorno de uma ação, ou seja, quando você investe em uma ação, a única forma de você ter um retorno acima da média é correndo um risco acima da média. Então, para esse modelo, sempre que você vai ter um retorno a mais, você vai estar correndo mais risco. E nesse caso, você deve estar pensando, então Buffett não é uma anomalia, e sim, ele correu mais risco. Mas no caso, se você for pegar os índices passados, como desvio padrão, volatilidade da carteira do Buffett, você vai ver que ele teve uma volatilidade menor, ou seja, ele correu menos risco e teve mais retorno. Por isso que muitos dizem que ele foi uma anomalia, mas estudos, a resposta do Buffett, como a gente vai ver, mostrou que não. No caso, a gente precisa entender o que o Buffett faz. Para quem não sabe, ele é dono da Berkshire Hathaway, uma empresa que investe em outras empresas. Mas, por mais que ela seja uma holding, a principal atuação é no setor financeiro. Como assim? Ela pega uma empresa, ou seja, uma seguradora, vou dar um exemplo, sei lá, Porto Seguro. Ela pega o dinheiro dessa seguradora e investe. E isso vai ser muito importante da dinâmica desse vídeo. Então, entendendo a hipótese dos mercados eficientes, que diz, basicamente, eu estou simplificando, que existe um fator que vai determinar o seu retorno, que é o risco daquela empresa, a gente entende que quanto mais arriscada uma ação, mais retorno ela vai dar. Por isso, o CAPM, ele tem um modelo que leva em consideração o beta. E nesse vídeo aqui, eu explico melhor como é que funciona o CAPM, pra gente não aprofundar em nenhum assunto e ficar mais chato o vídeo. Quando a gente está falando de risco e retorno, a gente também tem que olhar um indicador chamado índice de Sharpe. E de acordo com esse artigo que a gente está se referenciando, que é chamado Buffett's Alpha, ou Alpha de Warren Buffett, a gente tem justamente o índice de Sharpe do Warren Buffett. E no caso dele, ele tem um índice de Sharpe de 0,76, o que seria maior, ou seja, ele tem um retorno sobre a unidade de risco muito maior do que o mercado americano. E ele tem o maior de todos, dentre todos os fundos, enquanto o mercado americano, por exemplo, se você ajustar o índice de Sharpe para o mercado, o Buffett tem um índice de Sharpe de 0,76, tá? Então, aqui tem inclusive uma frase dele, que ele tá falando: Whether we are talking about stocks or stocks, I like buying quality merchandise when it's market down. O que ele tá falando aqui? Justamente que ele não importa se é uma meia ou se é uma ação, ele gosta de comprar coisas de qualidade por um bom preço. É isso que a gente vai lá pro computador agora. E nesse artigo aqui, The Super Investors of Graham and Doddsville, o Buffett responde à proposição desse acadêmico. Então vamos olhar
olhar aqui com calma, tá? Basicamente, o que ele tá falando aqui? É óbvio que a gente não vai ler isso junto, não faz sentido nenhum. Mas ele pegou aqui de toda uma amostragem de todos os investidores e ele conseguiu encontrar justamente 215 que tinham uma performance acima da média. Aí ele fez várias referências. Então vamos fazer aqui o mesmo exemplo que ele dá, tá? Vamos supor que a gente tem milhares e milhares de orangotangos ao longo dos Estados Unidos e 215 dos mais sobreviventes com mais saúde vêm do mesmo zoológico, do mesmo lugar. A gente justamente vai conversar com os funcionários daquele zoológico para entender qual seria o fator que determinou aquilo. E no caso, o que ele está falando? Dos 215 gestores e investidores que tiveram maior resultado. E eles, em sua grande maioria, passaram pela Universidade da Colômbia, onde tiveram aula com Benjamin Graham e Doddsville, justamente os autores do livro Security Analysis. E essa carta aqui foi também no aniversário de 50 anos da publicação desse livro. E aqui ele faz até uma referência, se vocês estiverem olhando aqui comigo, ó, ele fala justamente, se você for lá no coin flipping, ou seja, fazer cara ou coroa, você vai ter justamente um resultado diferente. E cara, não é sorte, porque se fosse sorte, por que teriam 250 anomalias? Então, ele está mostrando por A mais B que existe sim uma maneira de você obter resultados acima da média. Aí ele mostrou aqui um exemplo do Walter Schloss, que justamente está falando uma coisa muito importante, tá? Enquanto os acadêmicos estão preocupados em fazer vários estudos, olhando lá volatilidade, beta, correlação, covariância, o value investor, o investidor em valor, ele está preocupado em duas coisas, preço e valor, e ele não liga para o resto. Então aqui ele deu o exemplo do Walter Schloss, um colega dele, que não se importava, ele não tinha faculdade, não tinha mestrado, nada disso, e poucas pessoas conheciam esse cara. Ele teve uma performance acima da média, ó, como vocês estão vendo aqui na partnership dele, certo? E o que o Buffett está falando sobre ele? Que justamente ele não ligava para as eleições, não ligava para a macroeconomia, ele só ligava para preço e valor. Ele queria comprar uma empresa que valesse $1 por 40 centavos. Então, ele não precisava se importar com mais nada. Se você sabe o preço e o valor, justamente você não precisa ligar mais para mais nada. E aqui eu vou parafrasear mais uma frase dele que foi muito importante no meio disso tudo. Eu estou perplexo, justamente porque os acadêmicos investem tempo e esforço para ver se faz diferença comprar o pedaço de um negócio na segunda ou na sexta-feira, de acordo com diversos fatores. Então ele está falando aqui que não é para você ficar fazendo aqueles dados matemáticos minuciosos. Por mais que a gente esteja numa era onde a gente tem muito dado, muito computador, o ideal é focar em preço e valor, entender aquela empresa e o que bota dinheiro no bolso dela. Aí aqui ele fala de outros fatores, de outros gestores justamente, que não necessariamente tinham uma skill enorme, só tinham a capacidade de entender a diferença entre preço e valor. Aí ele faz aqui vários desenhos interessantes, ó. A margem de segurança, que é justamente o que te ajuda a dizer se você vai comprar ou se você não vai. E tem inclusive já vídeos aqui no canal sobre o tema. Mas o importante disso tudo é a gente entender que ele não é uma anomalia. E sim, ele tem algumas exceções diante dos outros investidores, que é o que a gente vai te mostrar agora. No artigo Buffett's Alpha, a gente tem um estudo completo, e é claro que se você quiser dar uma olhada com calma, eu sugiro que você dê uma estudada se você souber ler inglês, tá? Mas aqui a gente está falando da alavancagem do Warren Buffett. Então volta aqui para mim, editor. Cara, a alavancagem dele é uma coisa muito importante que a gente tem que entender. Como que ela foi calculada? Numa empresa, a gente tem o balanço dela. Então, vou pegar aqui uma folha de papel, vou pegar uma folha em branco para vocês entenderem. Ó, vou pegar um rascunho. Aí de um lado, a gente tem ativos e do outro, a gente tem passivos e patrimônio líquido. O que a gente faz para medir a alavancagem? Ver quanto que a empresa tem de passivos e patrimônio líquido que não tem um correspondente nos ativos. Porque, geralmente, um é correspondente ao outro. A gente tem sempre uma contraparte, entende? Então, quando não tem, seria justamente uma alavancagem. Você tá com um passivo que não é seu ativo, entende? Então seria como pegar um empréstimo e coisas do tipo. E aqui a gente vê que ele teve uma alavancagem de 1,6 para 1, ou seja, a cada 100 mil reais, 100 mil dólares no caso, que a Berkshire investia, 40% era da própria empresa e 60% era alavancado. E como que ela faz isso? De tudo aquilo que a gente explicou lá no começo, dela ter uma atividade ligada aos seguros. Então, lá nos Estados Unidos é permitido, tá dentro da lei, ele pegar o dinheiro dessas seguradoras e investir no mercado financeiro, o que aqui no Brasil não é permitido, ela só pode investir em renda fixa. Então, seria impossível um Buffett investir no Brasil. É claro que ele poderia ter um retorno bom, mas ele não conseguiria ter a mesma alavancagem e o mesmo perfil de impulsionar os seus ganhos. E é óbvio que o Buffett fala para você não usar alavancagem, justamente pelo fato de que não é todo mundo que tem acesso aos mesmos juros que ele. Inclusive, nesse estudo, eles mostram que ele consegue ter um termo de empréstimo, uma taxa de juros, menor inclusive do que a taxa do Tesouro dos Estados Unidos. E isso mostra justamente o pequeníssimo perfil de risco que ele tem, porque ele é uma empresa de bilhões e bilhões de caixa, o que permite que ele alavanque e pegue dinheiro emprestado. E aqui
a gente vê que eles têm um rating, que é a taxa, justamente uma avaliação da estrutura de risco de crédito da empresa, de AAA, ou seja, é nota máxima, e eles conseguiram até um negative coupon, ou seja, emprestar dinheiro e devolver menos do que eles emprestaram. E, inclusive, se você for pegar lá, procurar fundo, já tiveram debentures da Berkshire Hathaway, onde eles pagavam, se você emprestasse $10, eles iam te pagar $10, que seriam juros zero. Então, o bom velhinho Warren Buffett não só sabe investir em ações com qualidade, como ele sabe desenvolver toda uma metodologia onde ele consegue se alavancar e ter uma estrutura de capital saudável que permita que ele possa comprar boas empresas a bons preços, com qualidade e outros fatores. E assim, os acadêmicos fizeram um novo modelo, que é o Fama and Friends Model, que é o 5-Factor Investing, ou seja, 5 fatores. E a gente vai falar agora justamente sobre o Factor Investing, que é muito importante para você entender. O Fama and Friends Model, antigamente, ele só tinha 3 fatores, que eram beta, tamanho e preço do seu valor patrimonial. Ou seja, eles queriam uma empresa com o menor risco, o maior risco, e isso ia determinar. Depois, tamanho, ou seja, small caps tendem a dar um maior retorno. Inclusive, tem um estudo de um acadêmico chamado Rolf Benz, que está escrito o nome dele aqui, que justamente fala sobre isso, que é o quê? Quanto menor a empresa, mais ela tende a dar retorno. Isso é lógico. O Itaú vai dar um retorno menor do que o Banco Pan, por exemplo. Por quê? Porque são empresas de estrutura diferente. E o terceiro, o preço do seu valor patrimonial, porque diria justamente sobre a empresa estar descontada. E depois foram adicionados mais 2 fatores, que são lucratividade e a empresa ter crescimento e rentabilidade sobre seus ativos. Ou seja, a empresa lucra e ela consegue ser rentável sobre seus ativos justamente pelo fato de que se a empresa tem muitos ativos, sei lá, uma empresa que tem muito capital intensivo, ela não consegue se expandir tanto. Então, esses seriam os 5 fatores para você superar o mercado. E se você fizer estudos mais profundos, mais à risca, você vai ver justamente que investir em small caps pequenas, com beta controlado, com preço do valor patrimonial descontado, lucrativo, e com grande crescimento sobre patrimônio, vão sim te dar retorno. E é por isso que a gente está falando aqui também sobre Factor Investing. Por quê? O grande segredo do Buffett foi entender isso daqui antes de se tornar um modelo acadêmico, visto que se você tem uma metodologia onde você exclui grande parte das empresas e filtra de acordo com fatores, você já consegue estar na frente de muita gente. Então, isso daqui já era perceptível para ele antes mesmo dos acadêmicos estarem descobrindo esse modelo, o Fama and Friends Model. Então, a grande descoberta foi justamente que ele já fazia isso antes mesmo de ser um modelo acadêmico. É importante também que a gente sabe que não foram só essas habilidades técnicas que permitiram ele ter tanto resultado, mas também o emocional, que diversas vezes ele ficou abaixo do mercado, passou por várias crises, e isso é muito importante para o investidor. E como ele mesmo fala, sobreviver está acima de ter performance. Então, o grande segredo dele também foi durar dezenas de anos aí no mercado financeiro e não sair se alavancando para buscar um retorno no dia seguinte. Então, a lição disso tudo é: não se alavanque, porque você não é o Warren Buffett. Entenda que se você souber selecionar de acordo com 5 fatores, você pode ter um retorno acima da média. E isso pode custar tempo, desde que você não saiba fazer a coisa certa. Então, busca sempre estar tangenciando esses fatores e entender como você pode usar o beta, o preço de uma ação, a lucratividade, o crescimento dela e o tamanho a seu favor. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixa a tua curtida aqui, porque deu bastante trabalho e eu quero você aqui nos próximos vídeos, fechou? Tamo junto, é só o começo e até a próxima. Fui!